Olá, gente linda! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você está convidadíssimo a me acompanhar até o final deste vídeo. Deixa já o seu joinha, inscreva-se no canal caso não seja inscrito ainda. E lembrando que aqui no box do vídeo a gente tem um monte de recado importante que de repente possa ser, que de repente possa ser do seu interesse. Seja membro do canal, me siga nas redes sociais. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores, porque a gente está aqui nessa saga de alguns vídeos, né, a respeito do desenvolvimento mediúnico, algumas dicas que eu dou de certos possíveis treinamentos, coisas que você possa fazer na sua casa, que possam ser interessantes para você, que vão te auxiliar, que de repente você não vai se sentir tão perdido com a sua sensibilidade, com as coisas que você escuta, se é que escuta, se é coisa do seu pensamento, se não é. E se é a interferência espiritual, que tipo de interferência é essa? Enfim, eu estou fazendo todos esses vídeos para ajudar você que está aí no início dessa mediunidade ou por alguma razão está se sentindo um pouco perdido com as coisas que você está passando. Porque é de praxe a gente passar por esses momentos na vida, tá? Tipo, normal. Então, veja os vídeos anteriores. Esse vídeo aqui está praticamente uma sequência do vídeo anterior em que eu estava falando como você pode ver espíritos, da maneira que você pode estar vendo as presenças espirituais que possam estar perto de você, que é como você vai ver com os olhos da sua alma, não exatamente com os olhos da matéria, ok? Agora a gente vai falar sobre a audição. Na verdade, a gente vai falar sobre o que você precisa fazer para ampliar sua conexão com o seu mentor espiritual, logo com as suas entidades, também seus guias espirituais, fortalecer essa comunicação e conseguir compreendê-los com mais precisão ao longo do tempo. Espero que não soe piegas, espero que não soe repetitivo, mas o caminho é esse e acredite, não há outro. A não ser a pessoa que nasça com essas coisas tão abertas, o nível da mediunidade é tão aberto que de repente ela não precisa nem praticar. Mas se você, tipo como eu, que precisa praticar pelo menos um pouquinho, pratique. O bom é sempre praticar bastante, se você puder. Vamos lá? Briante Centro Estético em Itajaí. Siga no Instagram, @maria.briante. E uma das coisas mais importantes que você tem que fazer aqui para mim é você me trazer um feedback. Então, se você viu os vídeos anteriores, se você praticou algumas das dicas, aliás, gratidão para quem já me deu feedback, né? Sobre ver a alma, fazer as projeções, se ver diante do espelho, aquela coisa toda. Então, eu fico muito feliz, tá? Realmente grata a vocês que deram feedback. Mas lembra de trazer, que eu quero, de alguma maneira, quando eu falo alguma coisa, eu me sinto um pouco responsável pelo resultado, né? Claro que não depende de mim, depende da sua disciplina também. Mas eu gostaria de pelo menos saber se eu fui útil, se serviu para você. Então lembra de trazer esse feedback para mim, tá? A questão de você conseguir escutar melhor os mentores é o seguinte: nós somos médiums, todo mundo é médium. O nível da mediunidade não tem a ver com o seu progresso espiritual. Podem existir pessoas de grande espiritualidade, pessoas de uma nobreza de espírito tão imensa, tão afortunada, tão bela, e não necessariamente ela vai desenvolver mediunidade. De repente o foco, a missão de vida dela é completamente diferente disso. Porque a gente tem que buscar, na verdade, o nosso desenvolvimento espiritual em primeiro lugar, independente da sua religião, independente das suas crenças, porque nós somos todos filhos de Deus. E todos nós estamos na Terra para a nossa própria evolução, buscar essa boa moral, buscar sermos pessoas melhores, buscar essa reforma íntima. Então, um mergulho dentro de si mesmo, que é essa busca pelo autoconhecimento, ela vai favorecer imensamente quando a gente fala de audição, quando a gente fala de escutar as presenças espirituais que possam estar para perto da gente e também atrair cada vez mais os espíritos de luz. Agora, uma coisa é certa, a proporção da sua mediunidade e a proporção da sua missão, do seu desafio na Terra, tem a ver com a proporção de luz dos espíritos que vão lhe acompanhar. Então, por exemplo, a partir do instante em que a gente estabelece esse pensamento, todos somos médiuns, ainda que nem todos desenvolvam, mas ok, todos somos médiuns. Essa mediunidade, ela vai estar diretamente interligada ao seu nível de luz. Então, se você é uma pessoa amarga ou invejosa, que alimenta, sobretudo, essas negatividades, é uma pessoa muito solitária, uma pessoa muito depressiva, uma pessoa que cultua o ódio, que fica olhando demais para a vida dos outros, que não olha para si, enfim, que exerce mais a negatividade no seu cotidiano, nas coisas simples do seu dia a dia, em vez das coisas mais positivas, você tende a afastar os espíritos de luz ou vai acabar atraindo, digamos assim, a proporção daquela luz. Porque a entidade, ela caminha com você
lado a lado. Lembrando que o seu mentor espiritual é o seu anjo da guarda, é o protetor que todo mundo tem, a entidade nem todos. E tende a afastar o seu mentor de você, mas o teu campo mediúnico continua aberto. Por exemplo, eu conheço uma médium que eu tenho horror à figura dela. Eu vou dizer assim, eu vou ser meio brutal no que eu estou falando, mas eu não conheço outro caminho, é a personificação do mal na Terra para mim. É uma pessoa muito baixa, é uma pessoa muito, muito má. E ela usa os artifícios que ela tiver para se dar bem na vida e tem mediunidade, mas as companhias que ela tem hoje, tipo, como ela acabou afastando os espíritos de luz, as companhias que estão perto dela são companhias trevosas, são, além dos espíritos perdidos e obsessores tradicionais que a gente pode, ao longo, esporadicamente, eventualmente está carregando nas costas, né, porque faz parte, mas ela tem espírito do mal mesmo, coisa ruim perto dela. Por quê? A mediunidade, ela não deixa de ser mediunidade se você é uma pessoa ruim. Ela continua, tipo o exemplo de João de Deus, tem pessoas que dizem, não é médium, porque a gente traz a palavra médium com muita santidade. A gente olha para a palavra médium com um dever sagrado do ofício, da responsabilidade que é a mediunidade. Mas não quer dizer que não tenha sido, quer dizer que era, mas provavelmente atraiu tanta coisa ruim para perto dele, no caso desse que é famoso, João de Deus, a outra pessoa me abstenho de falar o nome, pode ser que um dia eu abra a boca mesmo para falar, acho que até merece, mas a mediunidade continua sendo mediunidade independente do seu nível espiritual. Acontece que o seu nível espiritual é o que vai acabar trazendo aqueles espíritos de luz para perto de você. Então, essa minha breve introdução, que não é muito breve, eu já falei demais, mas, gente, vamos falar uma coisa, né? São assuntos delicados, que precisa de amplo estudo, de ouvir muito e ouvir várias opiniões, obviamente. Não ficar condensado só numa opinião. Se você fica esperando só a minha opinião ou acredita só em mim, eu já acho que você vai estar num caminho completamente errado. A gente tem que abrir, porque eu falo de um ponto de vista, e a espiritualidade, ela se manifesta em vários pontos de vista. Então, fica para reflexão, né? Agora, como é que você vai ouvir e atrair esses bons espíritos para perto de você? Primeira coisa, como eu disse no início, pode parecer piegas, pode parecer repetitivo, mas a gente tem que voltar à questão da meditação. Não adianta. Esvaziar a mente, ter tranquilidade emocional, tranquilidade psicológica, ter um momento de paz, um momento de... tá tudo bem. Não importa quantos erros você tenha cometido, quantas faltas você tenha ocasionado, porque nós somos seres humanos e vamos errar e tá tudo bem. Sem se culpar, sem se exigir demais. Pronto, medita, esvazia a mente, trabalhe a sua respiração. Sempre inspire pelo nariz, expire pela boca. Isso tem grande efeito para muita coisa que você quiser fazer na sua vida. Mantenha uma respiração tranquila. E não adianta querer meditar com vontade de chorar e magoado. Chora primeiro, desabafa primeiro, esvazia o copo para depois continuar enchendo aquele copo, entendeu? Tipo, se esvazie. Se a tua cabeça está muito preocupada com alguma coisa e você não está conseguindo parar de pensar num determinado problema, então usa a meditação para desabafar. Eu fico aqui para a árvore, olho para o céu, falo com Deus e digo, pois é, Pai, olha só o que aconteceu comigo, olha só o que eu fiz, olha só isso, olha só aquilo. Aí chega uma hora que você vai falar e aquilo vai se esvair. Aí você vai ter mais facilidade de ouvir qualquer coisa que seja. Uma observação, e eu trago da minha experiência, que pode ser diferente da sua. Então, assim, da minha experiência. Geralmente, as vozes que eu escuto dos mentores de luz, elas fazem uma espécie de eco aqui, ó. Vocês podem observar que tudo que eu estou trazendo nessas aulas mediúnicas, digamos assim, elas têm uma prática meio física, elas são mais práticas, elas não são muito superficiais. Ela me toma aqui, ó. Não é de um só ouvido, pode acontecer, né? Uma coisa aqui, uma coisa aqui. Quando é um conselho, quando é uma coisa maior, parece que a voz vem consequentemente maior, mais ampla. Não sei se eu estou me fazendo explicar também. Você, além da meditação, você precisa colocar na sua rotina, no seu cotidiano, um combate específico, um combate preciso a qualquer negatividade. Ponto, não tem. Senão você vai sempre atrair coisas negativas, né? Um combate preciso. Ou seja, pensou alguma coisa negativa? Tira, mas chama. Jesus, tira isso da minha cabeça. Entidade, meu mentor, seja... Deus, tira isso de mim. Precisa. Combata na hora. Esteja atento, porque às vezes a gente pensa alguma coisa, ela é tão superficial na mente, parece que ela não desce aqui,
ela fica aqui por cima, às vezes, nessa camada mais frontal, pelo menos é assim que eu percebo. Engraçado, né? Porque eu sou um pouco atenta à maneira que eu escuto, como se a voz tivesse forma, que a voz em si ela não tem forma, né? Ela tem ar. A palavra, ela sai, chega, tem o caminho do ar, o caminho do tempo. Ela não tem uma forma, ela não é física. Mas no mundo espiritual, às vezes, eu tento captar uma espécie de forma física. E quando ela vem, quando esse pensamento ele é muito, tende a ser negativo e ele é muito abstrato, ele está muito por aqui, ele tem uma camada frontal, como alguém que chega e quer te dar colocar a mão na tua cabeça e te guiar, como se alguém quisesse fazer isso, sabe? Como alguém que quisesse fazer a tua cabeça mesmo. E quando eu vejo que são os mentores, eu já não vejo dessa maneira. Ela é ampla e eu a percebo com os meus 2 ouvidos, mas eu sei que isso é uma audição do meu espírito. Mas eu a percebo de uma maneira mais ampla. Enfim, eu espero ajudar com isso. Mas cada caso é um caso, gente. Isso é uma coisa que eu tenho de mim. Não sei de vocês. Tende a ter uma força maior no meu ouvido direito. Mas eu escuto pelos 2, mas às vezes ela afirma mais o direito. Esse combate cotidiano para as coisas negativas, além desses pensamentos que você pode sentir soltos, como eu falei agora, o teu próprio jeito de ser, o teu próprio ritmo de vida, a tua própria rotina em si, a maneira que você sempre acorda, como você faz o seu almoço, o horário que você almoça, como você trabalha, a maneira que você vai dormir, tudo isso precisa de reprogramação imediata. Você vai estar, obviamente, envolvido em todas as coisas cotidianas, porque não tem como a gente fugir, né? Nossa vida, nossa sociedade, mas ao mesmo tempo, você precisa estar mais atento às coisas, mais reflexivo, e você tende a estar mais aberto para ouvir. Por exemplo, quantas vezes já aconteceu com você de você ser a pessoa ou de você ver alguém fazendo esse tipo de gesto? Quer ver criança, quer ver adolescente, como é mais fácil assim de explicar. Ele fez uma coisa errada, aí você vai lá e xinga a criança ou adolescente. Ele emburra, não emburra? Vai para um canto, fecha a cara, fica de bico, tende a cruzar os braços. Escutar, ele escutou bem. O que a mãe brigou, que a mãe levantou a voz, o pai falou mais alto, se estressou, porque né, a criança, adolescente tende a ser muito teimoso. Então o pai faz essas coisas, ele emburra, mas ele escutou. Ele só não consegue estar aberto para entender que aquilo é para o bem dele. E isso faz parte dos nossos egos, que já na infância aparece muito, né, dependendo da criança aí, mas na adolescência explode, ponto. E a adolescência ela pode durar alguns anos, né, gente? Ela não é uma coisa só ali na fase dos 12, 13 anos que vai finalizar nos 18. Tem gente aos 20 e pouco, 28 anos aí, 30 anos, que parece uma criança mimada, né? Que não cresce na vida. Mas enfim, então as pessoas se fecham. O que acontece? Quando você está muito envolvido na sua rotina e não percebe muito, não reflete, ou não muda muito as coisas, enfim, sempre a mesma vidinha de sempre, você é como se fosse um corpo fechado. Se você vai para uma reunião espírita, se você está fazendo uma meditação e você cruzou teus braços, cruzou o dedo, cruzou a perna, você está cruzando o teu corpo e isso ele interfere diretamente em todos os teus sentidos. Na tua visão, obviamente, na sua audição, você não vai perceber tantas coisas. Quando você está triste e fecha a cara e vai chorar escondido no banheiro, por exemplo, né? Que às vezes a gente não quer mostrar a nossa dor para o outro porque a gente se sente humilhado diante de outra pessoa. Então, numa situação como essa, a gente fecha o nosso sentimento, quando no fundo a gente deveria se abrir. Mas eu sei que a gente não quer mostrar muito, eu entendo isso. Mas o certo seria se abrir sempre, o máximo possível. Então o que eu quero dizer? Quanto mais você for aberto à vida, mais você vai conseguir ouvir tudo que o mundo espiritual tende a falar a você. Se você vive nervoso, não tem como você ouvir. Se você vive mal-humorado, não tem como você escutar nada, porque você está fechado. É como se fosse o braço do corpo físico, mas aí isso é o braço do corpo espiritual, por exemplo. Assim, simbolicamente falando, você está fechado para todas as possíveis avisos que algum anjo queira falar para você. Então, você deve reprogramar o seu cotidiano para a meditação, para a reflexão, para leituras profundas para o seu espírito, para a oração em si, para ouvir mais as pessoas, para se colocar no lugar delas, entender a dor delas. E isso é um trabalho infinito e muitas vezes as pessoas não vão fazer o mesmo por você. E você vai se sentir vazio, porque você percebe que você doa e não recebe. Mas isso é do ser humano. Você faz a sua parte, busca você a sua evolução.
cada um no seu tempo, em algum momento vai buscar alguma evolução. Às vezes as pessoas também se doam para você e você não percebe a maneira. É porque a maneira de doar de um e de outro pode ser bastante distinta. Mas, enfim, é mais ou menos isso que eu trago para você. O exercício constante dessa meditação e com essas dicas de você reprogramar. Tipo, acorda sendo grato porque você dormiu bem. Acorda sendo grato porque você tem saúde, tem algo para você comer. Mas que essa gratidão não seja superficial, que não seja só, a Fernanda falou que a gente tem que ser grato. Ou a gente vai entrar no reino dos céus porque a gente aprendeu a ter humildade, então a gente tem gratidão. Não, ela tem que ser verdadeira. Então, esse exercício, quebrar as máscaras do corpo físico, quebrar o ego, quebrar o orgulho, isso é um exercício constante. Mergulha para dentro de você, tente se conhecer ao máximo, tente ver realmente os teus defeitos, por mais que te doam, e você vai conseguir se limpar. Então, quanto mais purificado é o espírito, mais ele tende a conseguir ouvir com plenitude o que o mundo espiritual tem a lhe dizer. Seja um mentor, seja um espírito amigo, seja um espírito sofredor que está precisando da sua ajuda, da sua oração. A gente às vezes não sabe ouvir a pessoa que está do lado da gente, mas a gente quer ouvir o mentor falando. É ignorante, é idiota, é hipócrita. Então, assim, olha bem para dentro de si. Mergulhe dentro de você, com força total, sem dó, sem piedade e sem culpa. Só se entenda, só constate as coisas. E depois você vai ter mais consciência de que caminhos você vai poder levar para o seu melhoramento. Então, ouvir o mentor está completamente associado à sua reforma íntima, à força de dentro de você. E, gente, eu não falo essas coisas porque li em livro, porque vi em outros vídeos ou coisa do tipo. É claro que a gente tem conhecimentos variados, né, que a gente pega aqui, pega ali, mas eu te digo assim, ó, o progresso está na própria reforma íntima. A gente sofre, muitas vezes, para crescer. Crescer é um sofrimento para mim. Eu não acho que exista sofrimento sem crescer. A própria adolescência já é um crescimento. A própria adolescência é um sofrimento em si no seu crescimento físico e psicológico e emocional. Tipo isso. Então, isso também acontece nessa proporção espiritual. É porque a gente precisa se enfrentar e não achar que sempre que a gente é perfeito, mas tem que se enfrentar de verdade, mesmo. E pode ter certeza, você vai ouvir muito mais. Os espíritos de luz, eles gostam mais de ficar perto de gente de luz, de gente que busca melhorar, não de quem é perfeito, porque eles também não são, só Deus é perfeito. É isso. Você gosta de ficar do lado de pessoas ruins, negativas, pesadas? Não. É a mesma coisa, é o mesmo fundamento. Espero ter te ajudado do fundo do meu coração com esse vídeo, de ajudar todos vocês com essas aulas de mediunidade, querendo ou não, porque você vai praticar, são exercícios, são dicas, e aí você faz o feedback, volta para cá e fala para a Fê o que é que funcionou para você. Isso não é às vezes em um dia que você vai acontecer, é um exercício assim de meses, de anos, para você praticar e ver como vai ficar. Mas, enfim, é isso. Não vou me enrolar mais. Obrigada, gratidão por sua companhia, por sua confiança. Siga sempre atento aqui no canal, nos vídeos, nas lives, em toda a minha programação de arte também. Eu espero que você não seja só fã do mundo espiritual, mas que você passe a conhecer também o meu mundo artístico, nas músicas e nas sketches, nos curtas-metragens que eu coloco aqui. E que goste, né? Claro que eu quero que você goste, mas lembrando que a nossa produção ela é pequena, né? Porque a gente, né, depende de outros fatores. São Pedro não poderá atendê-la. Gratidão enorme. Um beijo na sua alma. Fiquem com Deus sempre e até o próximo vídeo.